Vamos dar início ao conjunto de exercícios da página 29, vamos resolver o exercício número 1 e neste exercício vamos abordar uma metodologia para sabermos se um número é racional ou irracional. O enunciado diz-nos o seguinte: indica de entre os seguintes números quais são irracionais, justifica a tua resposta. Temos aqui várias alíneas, vamos começar pela primeira. Mas antes disso vamos recordar o que nós demos já sobre dízimas. Relembrando então a classificação de dízimas, nós temos dízimas finitas e infinitas. Dentro das infinitas temos infinitas periódicas e não periódicas. E como sabemos, as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas abrangem os números racionais, enquanto as dízimas infinitas não periódicas abrangem os números irracionais. Como nós sabemos, os números racionais são números que podem ser representados por uma fração, não é? Portanto, o conjunto dos números irracionais é formado pelos números que não podem ser representados como frações. Ora, nesta primeira linha, π é exatamente uma dízima infinita não periódica. Porquê? Porque é um número que não pode ser representado por uma fração. A linha B, temos 1,02, em que 0,2 é o período. 1,02 é uma dízima infinita periódica, portanto localiza-se aqui no conjunto dos números racionais. Se nós quisermos analisar qual é a fração equivalente a esta dízima, verificamos que ela é igual a 101,99 avos, utilizando a metodologia que nós damos até agora. A linha C, raiz quadrada de 3 é uma dízima infinita não periódica, portanto, se é uma raiz, significa que é um número irracional, não pode ser representado por uma fração. A linha D temos 15,25 avos, ora 15,25 avos é 3 quintos, é uma dízima finita, e pode ser representada pela fração de 3 quintos, neste caso é igual a 0,6. Portanto, se pode ser representado por uma fração, significa que é um número racional. A linha E temos raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 7, que é exatamente igual a 1, porque pode ser representada pela fração 1 sobre 1. Nós sabemos que qualquer número inteiro pode ser representado por uma fração, o que significa que é o mesmo que dizer que qualquer número inteiro pode ser representado por uma fração de denominador igual a 1. A linha F, 51,11 avos, é uma dízima infinita periódica, portanto é uma fração irredutível. Se nós verificarmos e recorrermos, por exemplo, a uma calculadora, verificamos que 51 dividido por 11 dá 4,63. Isto é igual a 4, o período é 63, é um período com um comprimento igual a 2. A linha G, raiz quadrada de 64, a raiz quadrada de 64 é a raiz quadrada de 8 ao quadrado, ou seja, igual a 8. 8 é um número natural e pode ser representado pela fração 8 sobre 1. Portanto, 8 é um número natural, isto é um subconjunto do conjunto dos números racionais. A linha H, 1 terço. Ora, 1 terço é 0,3, uma dízima infinita periódica e pode ser representada por uma fração. Cá está, 1 terço. Portanto, é um número racional também. A linha I, raiz cúbica de menos 27. Ora, raiz cúbica de menos 27 é igual a raiz cúbica de menos 3 elevado a 3, ou seja, é igual a menos 3. É um número inteiro e pode ser representado pela fração menos 3 sobre 1. Portanto, é um número também racional. Raiz quadrada de 8. Ora, raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 ao cubo, ou seja, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2, ou seja, 2 raiz de 2. É o produto de um número racional por um número irracional e não pode ser representado por uma fração. O produto do número racional por um número irracional é um número irracional. Assim como a divisão, não é? Quer a divisão do número racional por um irracional ou a divisão de um irracional por um racional. A linha K, raiz cúbica de 8. Ora, 8 é 2 ao cubo, significa que raiz cúbica de 2 ao cubo é igual a 2, ou seja, é um número inteiro. Qualquer número inteiro pode ser representado por uma fração, neste caso pode ser representado pela fração 2 sobre 1. Portanto, se é uma fração, é um número racional. Raiz quadrada de 4 nonos é igual a raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9, ou seja, é igual a 2 terços. 2 terços é uma dízima infinita periódica. Portanto, pode ser representada por uma fração, neste caso fração 2 terços, portanto é um número racional.